Olá, muito boa noite para todo mundo. No sertão mais fundo, enfrentando o desconhecido sem medo de correr perigo, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV vai ajudando a traçar novas estradas no passo marcado da boiada pantaneira. E estando chegada nesta ribeira, faz questão de ter a participação dos companheiros e companheiras boiadeiros aqui desta freguesia na nossa reunião novidadeira, que começa agora com a recitação da prosa brideira do dia. E a gente começa esta abrideira pedindo a atenção dos companheiros e companheiras fazendeiros para o relatório mais recente da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, a respeito da balança comercial do setor leiteiro brasileiro em setembro, que tem uma notícia mais ou menos boa e outra mais ou menos ruim. O caso foi que, no mês passado, as nossas exportações apresentaram um forte crescimento de 22% sobre agosto do ano presente, com os embarques chegando ao equivalente a 4 milhões e 900 mil litros. A parte principal da explicação para esta situação é a questão cambial, com o dólar ainda muito valorizado em relação ao real, o que aumenta o poder de competição de tudo o que o Brasil vende no mercado internacional. Na outra mão desta mesma estrada, na direção de entrada aqui do nosso mercado caseiro, as importações da indústria e dos distribuidores brasileiros diminuíram para 182 milhões e 100 mil litros, com um esmagrecimento muito ligeiro de 0,3% na comparação mensal. Logicamente que este resultado é menos ruim do que o do mês retrasado, né? Quando o que aconteceu foi um forte aumento nas compras externas, né? Mas a redução foi muito pequena e o volume trazido lá de fora continua absurdamente grande, sendo ainda motivo de justa preocupação para o pecuarista brasileiro. A precisão agora é de firmar a vista para tentar enxergar a direção que o carretão vai pegar no eito. E a este respeito, a primeira questão a ser levada em consideração é o comportamento do preço aqui no nosso próprio terreiro. De acordo com o pessoal do portal Milk Point, apesar dos recentes aumentos nas cotações nos principais países exportadores do mundo, alguns derivados, como a mussarela e o leite em pó integral, por exemplo, ainda estão custando mais caro aqui do que no mercado internacional. E isso quer dizer que eles vão continuar fazendo forte concorrência para os produtos nacionais, né? Por este mesmo motivo, para o Uruguai e para a Argentina, que são os fornecedores de praticamente 100% dos laticínios que a gente compra lá fora, já está sendo mais vantajoso, né, vender para outros países compradores. E aí, se o carretão não mudar de direção, os importadores brasileiros vão acabar tendo de ir campear mercadoria em outras freguesias, né? Na lida e na vida tem coisa que a gente não compreende, mas é fuçando e perguntando que o caboclo aprende. E sendo em assunto de como plantar, reformar ou manejar o capim nas invernadas, a nossa recomendação para o companheiro boiadeiro é consultar sempre um especialista, participando aqui da nossa sessão sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor técnico do Portal DBO e colunista aqui do Terra Viva DBO na TV. E o assunto escolhido para hoje é o jeito certo de não deixar o gado rapar o pasto. Confira. É muito importante que o pecuarista saiba manejar o pasto corretamente para ter um bom resultado. E para isso, ele tem que entender a altura da gema apical, a altura que ele deve retirar o gado, a altura que ele vai colocar o gado para pastejar. Muitas vezes, o pecuarista se perde nesse manejo, achando que está acertando, mas na realidade, o gado já comeu a gema apical há muito tempo e o pasto perde o vigor da rebrota do capim, tá? É muito importante e é obrigatório que quando você retirar o gado do seu pasto, sobre em torno de 40% a 50% de folha. Esses 40% a 50% que sobrarem no seu pasto, eles vão fazer a fotossíntese, que vai aumentar a produção de energia que a planta vai usar para o seu rebrote. Então, o gado não pode comer a tal da gema apical, que é o ponto de crescimento da folha do capim. Ô Wagner, mas é difícil a gente saber disso.
saber esse ponto. Pensando nisso, a Embrapa desenvolveu isso aqui, ó. Ela fez uma régua muito prática e muito simples, onde tem aqui o ponto de entrada, olha aqui, ó, aqui no meu dedo, tá marcando aqui, e o ponto de saída. E você anda com essa régua aqui e vai colocando, batendo isso aqui no chão e vai medindo. E aqui eu tenho, olha, o Charaés, o Piatã, o Marandu, o Paiaguás, o Ipiporã, a Decumbes, o Tupi, eu vou ter Mombaça, Tanzânia, Quênia, todas as gramíneas estão aqui. Essa faixa aqui não vai deixar que o gado coma a gema apical. A gema apical é por onde brota o capim, por onde o capim se desenvolve, tá? Então não pode comer aquele tecido ali aqui que vai permitir que a folha cresça. A hora que você tira o gado, já está no limite para o gado comer a gema apical. Mas não perde muito capim, vai? Perder capim é você deixar o gado rapar o pasto, e esse pasto que voltaria em 30, voltar em 90 a 120 dias. O pasto perde o vigor da rebrota. Então, pecuarista, tem que mudar o gado de pasto, tem que dar descanso para o pasto, tirar o gado antes que ele se estrague e voltar ele na hora certa. Dessa forma, pecuarista, você vai conseguir uma boa taxa de lotação e, é claro, você não deve descuidar da adubação também, tá bom? Pessoal, como tudo na vida que acabamos de dizer para vocês, que tem o seu começo e tem o fim, eu gostaria agora de dar uma notícia a todos os amigos. Eu estou dando uma parada no nosso De Olho no Campo. Eu, Wagner Pires, vou parar de gravar por uns tempos, porque eu estou precisando ter uma trégua, me reorganizar, replanejar e desenvolver até outras atividades também que estão me solicitando, para que eu possa me renovar também nas minhas ideias e nos meus projetos. Desejo a todos muito sucesso, agradeço a audiência que eu tive com vocês durante todo esse tempo, deu mais de 5 anos aí De Olho no Campo, tá bom? E eu espero, como eu tô saindo agora num momento para não deixar o meu pasto rapar, que você aproveite essas dicas aí que eu dei hoje e não deixe o seu pasto rapar, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e nos vemos por aí nas pastagens da vida. Pois então, os mais sinceros agradecimentos para o nosso grande parceiro e amigo Wagner Pires e um baita abraço de todo mundo aqui do Terra Viva DBO na TV. E os nossos companheiros e companheiras boiadeiros aguardem as novidades que estão sendo preparadas para a continuação da nossa sessão de pastagens. O Terra Viva DBO na TV faz aqui um rápido intervalo e volta já. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Conforme a gente tem falado aqui, dia sim e outro também, e os companheiros e companheiras estão vendo isso acontecendo aí na sua região, a nossa Praça Boiadeira fez o devorteio e mudou de direção no começo do mês passado e desde então está largada no rumo de Ribanceira acima, correndo em desabalada carreira e sendo empurrada pela conjuminação do forte aperto na oferta de gado terminado com a demanda por carne maior do que era o esperado. A questão é que, por conta do encarecimento do produto no balcão do açougue, o consumidor brasileiro já está começando a ficar ressabiado com o jeito que o vento está batendo no leito. Por outro lado, com o avançamento do tempo, agora já não demora para o gado do confinamento chegar no mercado em maiores quantidades, o que pode até amansar a toada do carretão na subida do estradão.
Pois então, para saber o que é que deve acontecer daqui para frente, a gente pediu mais uma vez a ajuda precisa e preciosa do zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, que é morador na cidade de Bebedouro, aqui no interior paulista, e vai participar da nossa entrevista do dia diretamente lá da casa dele, falando ao vivo pelo computador. Boa noite, Felipe. É sempre uma satisfação receber a sua visita internética aqui no nosso arranchamento eletrônico. Faça o favor de entrar, sentar e ficar à vontade, que a casa é sua. Boa noite, Sidney. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos prosear, vamos falar a respeito de mercado. Muito bom. Ô Felipe, contando aí do dia 2 de setembro, né, que foi o primeiro dia de serviço em setembro, até essa quarta-feira, dia 16 de outubro, a arroba do boi comum aqui na Praça de São Paulo subiu nada menos que R$ 60 exatamente, passando de R$ 240 no começo do mês passado para R$ 300 redondos agora, e eu já estou antecipando que a gente vai falar daqui a pouco, né? Era isso mesmo que vocês estavam esperando aí na Scott, ou a rapidez dessa alta está sendo uma surpresa por aí também? Sidney, vamos lá. Sim e não, tá? A gente esperava que haveria um aumento de preços no último trimestre do ano por uma série de fatores sazonais e conjunturais, mas a gente esperava que essa alta ela tivesse um teto. E que teto seria esse? Talvez as referências que nós tivemos no começo de 2024, onde a arroba abriu o ano entre os 250, 255 reais. Então, a gente esperava, até pelo forte volume de abates que esse ano está registrando, que deve ser um ano recorde, que a arroba trabalhasse talvez com um limiar aí até os 250, 255 reais por arroba. Então, é um sim e um não aqui para essa resposta. Agora, com o outubro já entrado, então, na sua metade derradeira, né? Está todo mundo esperando a chegada no mercado do gado terminado na segunda rodada do confinamento, né? Mas cadê essas boiadas, hein, Felipe? Sidney, olha, ela está chegando, tá? Ela está chegando na mão da indústria. A gente ainda vê volumes interessantes dentro da indústria frigorífica, mas o ponto que a gente está tendo é que a oferta de fêmeas, que essa sim, que acaba pressionando a referência para os machos, essa está diminuindo. Tá? A gente já vê 2 meses praticamente de retração na comparação anual da participação de fêmeas nos abates. E aí, com menos fêmeas, a indústria frigorífica ela acaba tendo que pagar mais pela arroba do boi terminado, pela arroba do boi gordo, pelo macho, certo? Então, a gente está enxergando esse cenário onde menos fêmeas estão chegando, a questão dos sistemas de pastagem, que poderiam estar trazendo, talvez, com uma produção mais intensiva, boiadas, o clima impactou. Então, houve uma diminuição de oferta, de modo geral, nesses 2 pilares, fêmeas e sistemas de produção de pastagens, e o confinamento, por mais que venha com crescimento esse ano, está enxergando um contexto de demanda muito acelerada. Com isso, os preços da arroba do boi gordo têm operado com firmeza, mesmo com boiada de confinamento chegando à mão das indústrias. Essa chegada, ela está encontrando um driver de direcionamento, que é a demanda bem aquecida e sustentando preços. Pensando agora bem mais lá na frente, né, Felipe, com o forte abate de matrizes aí, como você está falando, e com os problemas de clima e queimadas, né, o que é que vai acontecer com a próxima safra do boi de capim? Olha, vamos pensar aqui por fases, tá? Olhando para a questão do abate de matrizes primeiro, a gente já está enxergando preços da bezerrada mais atrativos nesse 2024, menos pressionados do que 2023. Isso pode estimular a estação de monta desse ano, que começou agora, entre setembro e outubro. A gente pode ter um pecuarista um pouco mais atrativo para reter fêmeas nesse momento. Acreditamos até que é um fator que tem estimulado uma diminuição na oferta de fêmeas nesses últimos 2 meses. Com a questão das chuvas e a piora da condição das pastagens, a gente entende que pode ocorrer uma maior necessidade de repasse de matrizes nessa estação de monta, até por conta de um estímulo de mercado, com esses preços de reposição mais interessante, há espaço para que a gente veja uma demora para que as fêmeas passem a compor mais a linha de abates
a partir de 2025, na virada do ano. Geralmente, começo do ano, a gente tem mais fêmea indo para baixo em função de desestímulo à cria e a questão de repasse menos intensa por parte dos produtores. E aí, pensando na oferta de boiadas em geral, a gente entende que essa questão do clima vai levar a um atraso na oferta de gado, do sistema de produção de pastagem, e deve acabar segurando, sustentando os preços da arroba do boi gordo, pelo menos até ali meados de março, na nossa visão. Então, deve ser uma safra de capim que vem com preços firmes, pelo menos até meados de março, em função dessa questão do clima e das queimadas que ocorreram no Brasil afora. Ô Felipe, passando agora para o outro lado da cerca, né? Os aumentos acontecidos até agora no valor do boi e da carne no atacado podem afastar aí o consumidor brasileiro do balcão do açougue? Podem, Sidney. Esse é o principal ponto de atenção que a gente tem que ter no radar. Se não houver demanda, dado o aumento dos preços do boi gordo, a gente vai ter um repasse ao longo da cadeia. Só para se ter uma ideia, eu trouxe a referência para o dianteiro avulso, que acaba sendo uma carne que quando ela vai para o açougue, quando ela vai para desmonte, tem os cortes mais em conta. E nós tivemos um aumento de 11,5% na referência do dianteiro, frente ao mês de setembro, isso até essa média agora de outubro. Chegamos ao maior patamar de preços desde maio de 22, e aí a gente deve ter um repasse ao longo da cadeia. Isso eu estou falando de carne com osso. Então, pro varejo, a carne deve chegar um pouco mais cara nos próximos meses, e isso pode acabar travando essa trajetória de alta na arroba do boi gordo que nós estamos tendo. Apesar desse contexto de perspectiva de aumento para a carne ao consumidor brasileiro, a gente vê um quadro onde o desemprego está mais contido, a gente passa a ter empregos temporários, bonificação, enfim, é um momento de maior massa, maior renda per capita. Vamos precisar entender o que o varejo vai fazer. Vai repassar integralmente para o consumidor ou vai conter e tentar melhorar o seu volume de vendas com uma margem um pouco menor? Então, isso vai direcionar, na nossa visão, os preços no curto prazo. É um cenário para nós com pouco espaço para quedas à arroba do boi gordo, mas podem ocorrer ajustes em função desse quadro de talvez uma demanda mais travada para os próximos dias. Muito bom. Evidentemente que a gente vai continuar acompanhando aí todo dia o mercado, né? E como eu falo sempre aqui, né, Felipe, a gente conta sempre com a ajuda de vocês para entender aí os rumos e os devorteios do carretão no mercado, né? Obrigado, Felipe. Grande abraço para você. Bom retorno das férias, né? E até a próxima. Obrigadão, Sidney. Um forte abraço a todos, uma ótima noite e nossa equipe está à disposição. Muito obrigado. E veja a seguir, não apareceu nada de boiada engordada no mercado. O trabalhador brasileiro ainda tem algum dinheiro na algibeira e continua animado. O comprador estrangeiro está com a fome cada vez mais destampada. E o resultado é que a nossa praça boiadeira está largada e desembestada, subindo a ribanceira em desabalada carreira. É já que a gente vai voltar, aguarde. Estamos de volta e a amiga pecuarista aqui está com a impressão de que a gente está falando a mesma coisa todo dia, está coberta de razão. A questão é que, mesmo com o mês já entrado na sua metade fechadeira, a nossa praça boiadeira continua indo na mesma direção, largada e desembestada na subida do estradão e desabalada carreira. Isso por conta do grande aperto na oferta de gado terminado e da demanda por carne maior do que era o esperado. Aqui no nosso terreiro, o dinheiro do trabalhador brasileiro já deveria estar criando asas para ir embora, né? Mas até agora o movimento no balcão do açougue ainda não está dando sinal de esmorecimento. Enquanto isso, nas 2 primeiras semanas já vencidas neste outubro presente, o volume exportado chegou a 101.700 toneladas, com média diária de 11.300 toneladas, o que representou um forte crescimento de 27,4% comparando com o período correspondente do ano passado. E a melhor notícia foi que o preço médio da carne brasileira parou de cair, indo agora para $4.600 por tonelada, registrando até um ligeiro aumento de 0,1%. O resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 25 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil e, de novo, em todas estas praças consideradas, a arroba subiu.
A lista destas arribadas foi puxada por Barretos de Araçatuba, aqui em São Paulo, e para a alegria e comemoração dos companheiros e companheiras pecuaristas do estado, a gente anuncia que o boi paulista finalmente arredondou os R$300. Isso para pagamento a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho também subiu sozinho para R$ 298. Na região norte, a alta foi geral, com o boi indo para R$ 290 e a vaca para R$ 272. No mesmo trieiro foi o Triângulo Mineiro, onde o macho pulou para R$ 295 e a fêmea para R$ 270. No sul do estado, o boi foi levantado para R$ 290. No Acre, o mercado continua despiorando, com o macho passando para R$ 250 e a fêmea para R$ 240. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi melhorou para R$ 282. No sudeste da Rondônia, o macho avançou para R$ 275. No Espírito Santo, o boi foi promovido para R$ 280 e a vaca para R$ 270. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o macho também chegou aos R$ 300, enquanto a fêmea foi para R$ 280. Em Dourados, os preços novos são R$ 300 para o boi e R$ 285 para a vaca. Em Três Lagoas, o macho só sai se for por R$ 295 ou mais. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso e também no sudeste do estado, o boi já está custando R$ 170 e a vaca, aliás, R$ 270, né? E a vaca 245. Então, repetindo, boi R$ 270 e vaca R$ 245 em Cuiabá. Na região sudoeste de Mato Grosso, a oferta mínima pelo macho é de R$ 270 e pela fêmea de R$ 250. No norte mato-grossense, o fazendeiro vende a partir de R$ 275 para o boi e de R$ 260 para a vaca. No oeste da Bahia, o macho bateu em R$ 268. No sul baiano, o dono do frigorífico está aceitando pagar pelo boi até R$ 265 e pela vaca R$ 250. Em Paragominas, no Pará, o macho está sendo negociado a R$ 270 e a fêmea a R$ 245. Em Redenção, o boi se largou para R$ 265 e a vaca para R$ 247. Nas Alagoas, quem quiser comprar vai ter de pagar pelo macho R$ 275 e pela fêmea R$ 260. R$ 260 também é o valor da vaca no Rio de Janeiro. Em Santa Catarina, o macho fechou o dia a R$ 290 e a fêmea a R$ 265. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o boi subiu para R$ 9,10 o quilo vivo, ou R$ 273 por arroba, e a vaca para R$ 8,30 o quilo, ou R$ 249 por arroba. Para a viola poder chorar que nem gente, o vivente precisa saber temperar. Mas para ter sucesso nessa empreita, carece de seguir direito cada passo da receita. A primeira coisa é pegar com jeito no braço e encostar no peito, correndo a mão no bordão, no traço, na toeira. Depois é só pinicar de leve para parear no compasso das batidas do coração, e quando o bojo começar a respirar também na mesma toada, nessa hora ela vai estar pronta e preparada para ser sua parceira para a vida inteira. Conforme já é da sabidência geral dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não, que estão aí na frente da televisão, estas prosinhas rimadas que são recitadas aqui no fechamento da função, todas de minha própria autoria, foram escritas inicialmente com a intenção de fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira e também para terminar a nossa apresentação de todo dia com a leveza da poesia. Aí o povo começou a pedir cópia das trovinhas, né, para ter em casa e poder ler nas horas de sossego. E para atender a este peditório, o jeito foi ajuntar tudo e publicar. E hoje a gente tem, para quem também quiser, os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem ligar aqui para mim mesmo, né, no número 11 98 224 1807. Eu vou repetir. 98224-1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br
ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo de seguir viagem para cumprir compromisso em outras paragens, a comitiva faz aqui a sua despedida, mas já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.